A empresa favorita do João Lourenço está a violar as leis trabalhistas do nosso país, minha família. A empresa Leonor Carrinho está a maltratar os seus trabalhadores, está a desrespeitar os seus trabalhadores, minha família. A empresa Leonor Carrinho expulsa trabalhadores quando bem entender. É só eles acordarem e decidirem que você vai sair e você também vai sair. Neste vídeo de hoje eu vou partilhar com vocês uma denúncia dos trabalhadores da empresa Leonor Carrinho, a empresa favorita de João Lourenço. Então fica ligado neste vídeo. Olá pessoal, daqui falar para vocês o vosso boy Henrique Stress. Mais um vídeo no nosso canal, pessoal. Quem não está inscrito, subscreva o canal e deixa o vosso like porque é muito importantíssimo. E ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Minha família, esta semana recebemos uma denúncia pública por parte de vários funcionários da empresa Leonor Carrinho. Os funcionários alegam que dentro da empresa as coisas não estavam ou não estão a correr nada bem. Muitas torturas psicológicas, maltratos, escravidão, muitas coisas sinistras. Então, eles decidiram criar um sindicato dentro da empresa para fazerem parte do Sindicato dos Trabalhadores da província de Benguela. Mas a decisão não agradou a direção da empresa Leonor Carrinho. Os homens que tiveram esta ideia brilhante de criar um sindicato lá dentro foram expulsos sem justa causa, minha família. Situação complicada. Como é que uma empresa renomada que recebe tantos financiamentos do Estado vai tratar deste jeito os trabalhadores? Despede uns, contrata outro. Despede um, contrata outro. Eles fazem isso, parece uma máfia, minha família. Eles fazem isso muitas vezes e os trabalhadores não têm onde recorrer, minha família. Depois da empresa despedir vários funcionários e aqueles que criaram o sindicato, minha família, os trabalhadores que ficaram decidiram reivindicar, fizeram um caderno reivindicativo e deram entrada dentro da empresa Leonor Carrinho, minha família. A Carrinho Indústria deu início às suas atividades há cerca de 3 anos e neste período os contratos que estabelece com os seus funcionários são precários e não garantem a estabilidade do mesmo, como é previsto por lei. Primeiramente era um contrato de 6 meses e atualmente são 3 meses, com renovação automática quando nenhuma das partes pronunciar a intenção de rescindir. Apesar dos postos criados não serem temporários, pois a empresa tem um ciclo vicioso de novas contratações e rescisão de contrato. Rescinde o contrato com os funcionários sem justa causa, trabalhadores sem nenhuma advertência ou qualquer falta de profissionalismo que resultasse em improdutividade, e com as novas contratações os substitui. Trabalha-se sem subsídio de saúde, de risco ou de acidente, apesar da natureza e o ambiente de trabalho nos expor a vários riscos de acidentes. Não há testes médicos periódicos, formação profissional para enquadramento ou refrescamento do pessoal já dentro da empresa. E sendo uma empresa atuante no setor alimentar, não somos abrangidos para ter uma facilidade em adquirir bens ou utilizar os serviços que a própria empresa fornece. E em tudo isso é possível ver que há uma clara inobservância das leis gerais de trabalho. No que diz respeito aos salários, mais uma vez, precários. Os salários são precários e não permitem o desenvolvimento socioeconômico dos funcionários diante do custo de vida que é cada vez mais elevado. Há uma completa desorganização quanto aos salários, pois há salários diferentes entre
os próprios chefes de turno, entre os próprios chefes de linhas e entre as outras categorias. Ou seja, há dois chefes de turno trabalhando, mas com salários diferentes um do outro, igualmente as outras categorias mencionadas. Há uma diferença abismal entre o salário que os expatriados possuem e os nacionais. Há pessoas com funções inferiores recebendo mais que seus superiores. Em 3 anos nunca houve nenhum aumento salarial geral, e os poucos que houve é de forma particular, privilegiando apenas algumas pessoas, e nunca é feito de uma forma padronizada, ou seja, o mesmo valor de acréscimo é dado a todo mundo, mas há uns que recebem X, outros recebem Y, ou seja, uns recebem aumento de 30 mil, outros de 10, outros de 7, outros de 40 mil e assim em diante. Não há uma forma padrão de se efetuar esses poucos e privilegiados aumentos que às vezes ocorrem na empresa. Tem pessoas que assumem novas responsabilidades sem assinar novos contratos, sem mudança de salário. Eu mesmo trabalhei como chefe de linha por mais de 1 ano e só meses antes de ter o meu contrato rescindido tive um ligeiro aumento, mas é uma falta de respeito que é outra coisa. E neste mesmo período, outros chefes de linha receberam aumentos salariais. Para comprovar o que eu disse, há uns que receberam um aumento maior do que o meu, outros menores do que o meu, e assim é a desorganização que há lá na Carrinho. Ainda neste quesito do salário, já houve diretores que tiveram a ousadia de afirmar que o nosso salário é de 315 mil kwanzas, o que vai de encontro a certas afirmações feitas pela própria empresa na mídia. Contudo, nem o salário de um chefe de turno chega a esses valores, só para ver o nível da mentira que eles têm difundido nos órgãos de comunicação. Apresentaram uma série de descontos em torno desse valor para justificar o fato desta quantia não chegar aos nossos bolsos, mas os mesmos não aparecem no recibo salarial, e apesar destes descontos, nós fizemos algumas análises em torno das suas próprias palavras. O salário ainda deveria ser maior do que nós recebemos. E pulando adiante, temos a questão dos trabalhadores e estudantes. A empresa, desde a sua implementação, vem contratando um elevado número de estudantes universitários. Ela está consciente deste fator, que tem um grande número de funcionários que estão a frequentar a universidade, mas nem por isso tem observado as leis que protegem essa classe de funcionários. Ela não tem observado o período de dispensa que a lei prevê para os funcionários estudantes se prepararem e realizarem as suas provas nas universidades. Temos também as questões de agressões psicológicas e físicas. Constantemente os funcionários são ofendidos verbalmente e ameaçados de despedimentos, com a alegação de que há várias outras pessoas fora querendo uma oportunidade. Houve colegas que a empresa recrutou em outras províncias e que inicialmente recebiam subsídio de deslocamento ou de deslocação, mas a posteriori viram seus subsídios removidos. E quando eles manifestaram o descontentamento e reclamaram diante dos superiores, foi dito que antes precisavam deles, mas agora, em função do número crescente de funcionários, já não precisam deles, e que se não concordassem, que se demitissem. Tão simples quanto isso. Houve colegas que foram chamados a interagir com
os superiores em função de certas situações ou de certas falhas destes funcionários. Mas os expatriados ou o senhor, nesse caso aqui, o senhor Moreira, com quem conversou com eles, teve a coragem de dizer a trabalhadores e funcionários que eles nos dão oportunidade para poder ter um trabalho e fazer a vida. Mas nós preferimos nos deslixar e ficar lá fora a lavar carros. Ele estava a falar com um licenciado em engenharia mecânica, senhor jornalista. Ele estava a falar com um licenciado em engenharia mecânica, e ele tem a coragem de dizer a um licenciado em engenharia mecânica que ele prefere ficar fora a lavar carro. Quanta falta de respeito nós temos aturado. Então, tivemos também um colega que foi agredido fisicamente por um diretor de nome Rua, e a empresa simplesmente se calou a respeito da questão. Nós temos que aceitar todas essas faltas de respeito. Há uma fábrica na segunda fase onde os funcionários têm dias específicos para lavarem os carros, o carro do diretor. Então é extremamente triste e abusivo a situação que se vive lá. Temos ainda a questão de acidentes de trabalho e doenças ocupacionais. Houve vários acidentes ao longo destes anos. Há colegas que sofreram redução física, mas a empresa não converte os seus contratos de tempo determinado para tempo indeterminado, visto que com a redução física que eles sofreram, poderão ter grandes e sérias dificuldades em obter outros empregos se assim almejarem. A empresa não faz isso. Houve colegas que tiveram seus contratos rescindidos enquanto estavam em guia médica. No período em que eu fui despedido, tenho outro colega que também foi despedido estando nessa condição. Ele tinha sofrido um acidente de trabalho. Ele saía do trabalho e no trajeto do ponto de recolha e onde são deixados os funcionários para a sua casa, daquele ponto para a sua casa, ele sofreu um acidente. E a empresa não assistiu o colega teve que sozinho custear o seu tratamento. Lhe foi dado o guia médica. Após enquanto ele estava no período de fisioterapia, a empresa rescindiu o contrato com ele. E várias outras situações. Tem colegas que já enquanto trabalharam lá, tiveram infecções pulmonares, tuberculose, e a empresa não tem prestado a assistência que é devida a essas situações. E nós também temos sofrido privação do direito de liberdade de afiliação às associações sindicais. Pois, face a todas essas irregularidades que eu acabo de expor, nós vimos na necessidade de nos afiliar a um sindicato para então reivindicar os nossos direitos. Desde o princípio do processo, bateu-se às portas da empresa para conversações, como mostram os documentos em anexo, mas a empresa sempre manteve um braço de ferro nesta questão, chegando mesmo a afirmar na pessoa do senhor Décio Catarro e mesmo o nosso CEO, o CEO da Carrinho, né, nesse caso, porque eu já não estou lá, o senhor Nelson Carrinho, que não querem e não precisam de sindicato na empresa. Eles acreditam que a estrutura hierárquica da empresa é por si só
capaz e competente de resolver todos os problemas internos que se vive lá. Mas o que não é verdade, pois se nós vivemos 3 anos com essas faltas de respeito e nunca se fez nada, é porque não há competência hierárquica para tal situação. Calaram-se diante das inúmeras irregularidades que a Carrinho vem praticando. Hoje a empresa deu abertura a uma outra comissão sindical para poder atuar. Eles antes não queriam que houvesse uma comissão sindical. Eles fizeram tanta resistência que até despediram as pessoas que encabeçavam a comissão sindical, essa comissão sindical. Mas hoje já, depois deles terem infligido a lei, eles vêm mostram abertura para um novo sindicato, que não será nada mais do que uma fachada. Eles fazem isso sobre o pretexto de a empresa diz que o tal sindicato que tem nesse momento a abertura, que é o Sindicato das Indústrias Transformadoras, já tinha entrado em contato com a empresa há anos. O referido sindicato, no ato de sua apresentação aos funcionários, afirmou ter havido uma reunião entre os outros sindicatos de Benguela, com exceção do Sindicato das Indústrias de Bebidas Similares de Benguela, onde nós nos afiliamos, e chegou-se ao consenso de que eles, o Sindicato de Indústrias Transformadoras, é que devia atuar na Carrinho, pois o sindicato no qual os trabalhadores da Carrinho se afiliaram não é do mesmo ramo de atividade que o da empresa. Todavia, nenhum dos pretextos apresentados tem sustentabilidade, pois, primeiro, a Lei Geral do Trabalho, a Constituição da República e a Lei Sindical, dentro da matéria sobre filiação, as organizações sindicais, elas põem esse direito de forma extensiva, não limitando a filiação do funcionário a apenas um sindicato do mesmo ramo de atividade que a empresa. Segundo o sindicato no qual nos afiliamos, tem filiados pertencentes à empresa PEP, que não é do mesmo ramo de atividade, o que faz com que nossa afiliação não seja ilegal ou inviável. Terceiro, não é um conjunto de sindicatos ou a empresa que decide qual sindicato seus funcionários irão se filiar, mas sim é um direito dos trabalhadores e, portanto, uma decisão que cabe unicamente aos funcionários, pois, do contrário, tornaria limitada a atuação do sindicato escolhido nesses termos, ou seja, que a empresa que apresenta aos funcionários que é este o sindicato que vocês têm que se afiliar. Tal sindicato vai ter pouco poder de atuação. E, diante do despedimento da comissão sindical e de todo o sofrimento vivido, que denota claramente um sistema de escravatura moderna, instalou-se um profundo medo no seio dos trabalhadores. Os mesmos foram proibidos de falar sobre a comissão sindical que foi despedida e qualquer assunto do gênero, sob pena de serem despedidos. E é este o cenário lamentável que tem se vivido na empresa Carrinho. Então nós fizemos este comunicado na esperança de que possa nos ajudar a divulgar a situação e a nos ajudar em nossa luta. Tá aí, minha família. Situação essa que eu não consigo entender. Essa empresa aí que o João Lourenço costuma publicitar como a empresa dos sonhos, não está nada a fazer muito bem o seu trabalho, minha família. Por favor, partilhem este vídeo em massa para mais pessoas terem acesso a esta informação. Não merecem ser escravizados por essa empresa que recebe muito financiamento do Estado. Então, isso quer dizer que recebe financiamento do povo. E a minha família, então, por favor, partilhem, mas partilhem mesmo em massa. Esse caso deve ser
resolvido. Se você gostou deste vídeo, Deus, então por favor, deixa o teu like, comenta e partilha para mais pessoas terem acesso a esta informação. Que Deus abençoe Angola e abençoe. Você está mais agora. Estamos por aqui, família.